Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos aprender a visualizar as notas de cada disciplina dentro do Moodle. Imaginando então que o professor ele publicou atividades e você realizou as atividades, tarefas, questionários, entrega de material. E aí você quer saber que nota que você ficou, se o professor já corrigiu e tudo mais. Então quando você acessa o Moodle, você clicando no link aqui inicial ou visualizando aqui a tela inicial, quando você faz o login pelo Swap, aparecem os cursos que você está matriculado, que no nosso caso são as disciplinas do curso que você está matriculado, são as disciplinas. Você vai clicar na disciplina que você quer visualizar as notas, e aí vai aparecer o conteúdo da disciplina, e aí você vai vir aqui do lado e vai clicar em notas. E aí você vai visualizar todas as notas de todas as atividades que existem nessa disciplina, ok? Então, nesse caso dessa disciplina, imaginando aqui que eu sou um aluno, que eu sou o aluno Lucas, o aluno Lucas, ele teve duas tarefas, duas atividades para ele realizar dentro dessa disciplina, a tarefa 1 e o questionário 1. Cada uma vale 50% da média. E ele tirou 10 nas duas, ele acertou tudo nas duas. Então ele ficou com 100% de aproveitamento nas duas, tá bom? A nota era de 0 a 10, e ele tirou 10, tá? Então aqui você visualiza qual que é o intervalo de notas possível, aqui a nota que você tirou. E quanto vale na média cada atividade. Então, eu Lucas, estou com 100% de aproveitamento nessa disciplina. Ou seja, eu estou com nota 10. Estou com média 10 nessa disciplina até o momento. Aqui é o total, é a soma de todas as atividades. Então, eu tirei 10 nas duas, fiquei com 20. Isso aqui é só a soma. O que vale mesmo é esse percentual aqui de aproveitamento, que é 100%. Então, você divide aí por 10, você vai ter a sua nota, que é 10. Tá bom? Vou mostrar agora como seria, no caso de um aluno que não acertou tudo em todas as questões, em todas as atividades. No caso desse aluno, ele não fez uma das atividades. Veja, a tarefa 1 ele tirou 8 e no questionário ele não fez, está vazio. Tá? Mas olha que interessante, a média dele aqui parece 80%. Tá? Mas não a média final dele não é 8, tá? Porque ele não fez ainda essa atividade. Então, essa média que você vai ver aí, caso você não tenha feito todas as atividades, é a média de acordo com as atividades que você fez, tá bom? Então, se você não fez alguma atividade, essa atividade vai ser descontada para a sua média final, que vai aparecer no boletim real, tá bom? Isso aqui é só um acompanhamento de notas que a gente consegue fazer dentro do Moodle. O boletim que vale mesmo é o boletim que vai ser entregue para você no final do bimestre, ou se é aluno do superior, é a nota que aparece lá no Swap, tá bom? Então, vejam esse detalhe. Então, ele tirou 8, mas o total era 10, então ele conseguiu aproveitamento só de 80%. Então, a média dele é 8, mas ele ainda precisa fazer o questionário 1 para poder saber realmente qual que vai ser a média final dele naquele bimestre ou naquela etapa. No caso desse aluno, o Eduardo, ele na tarefa 1, ele tirou 10, que valia no máximo 10, e no questionário 1, ele tirou 5, que valia 10, tá bom? Então, qual que ficou a média dele? Ele tirou 10 em um e tirou 5 no outro, então ele ficou com 7,5, tá? A média dele no momento é 7,5. Esse é o padrão do Moodle. Agora eu vou mostrar para vocês caso o professor tenha modificado o peso das atividades, tá? Então pode ser, por exemplo, nesse caso aqui, vamos imaginar, nesse caso aqui, cada atividade vale metade, da média. Como só tenho duas atividades, 50% cada uma. Se eu tivesse 3 atividades, ia ser 33%, porque o total tem que ser sempre 100. Tá? Considerando então que as atividades são todas com o mesmo peso, tem o mesmo valor. Agora pode ser que o professor queira dizer assim, pessoal,
a tarefa 1 vale mais do que a tarefa 2. Então ele vai modificar o peso das tarefas. Pode dizer, ó, a tarefa 1 vale 80% e o questionário 1 vale 20%, que é o total 100%. Aí a minha média, no final, de acordo com a minha nota, vai mudar. Vou mostrar isso para vocês agora. Veja, nesse caso agora, o professor atribuiu pesos para as atividades. Ó. Mudou, agora não é 50% mais cada uma, é 90 e 10. Ou seja, é como se a tarefa 1 valesse 9 e o questionário 1 vale 1 ponto só. Tá bom? Então, no total de 10, esse aluno Lucas, ele acertou tudo. Então, ele ficou ainda com média 10. Tá bom? Vamos ver agora os outros casos dos outros alunos. Então, no caso desse aluno, ele, como a gente viu, né, ele tirou 8 na tarefa 1 e não fez a tarefa, o questionário 1, né? Então, ele ainda continua com essa média, né, esse percentual aqui de 8, mas como eu falei, enquanto ele não fizer ainda o questionário 1, não vai dar para saber a média final dele, ele tem que fazer, tá bom? Senão o professor pode descontar a nota de acordo com o peso, né? Como ele não fez aqui, ele tem um ponto a menos, então ele vai ficar com a nota inferior a esse 8 aqui. Nesse 8, a média 8 ele ficaria se só tivesse essa atividade aqui, né? Como ainda tem mais uma para ele fazer, então não dá para saber a média dele ainda, ele tem que fazer todas as atividades. Veja, aí no caso do aluno Eduardo, como agora os pesos das avaliações mudaram, na tarefa 1, como ele tirou 10 de 10, então ele tem 100% de aproveitamento. No questionário 1, como vale só um ponto, ele tirou 5, então ele tem 50% de aproveitamento. Então a média dele agora aumentou, né? Ficou 9,5. Né? Por quê? Porque agora o questionário vale menos e a tarefa que ele tinha tirado 10 vale muito mais. Então a média dele aumentou. Tá bom? Então fiquem atentos a isso. Não importa somente a questão da nota que você tirou, né, do intervalo possível. Tem que ver também o peso dessa nota. Caso o seu professor tenha atribuído pesos diferentes, você vai ver que a sua nota mudou. Se aqui tiver equivalente ao total, né, se tem duas, vai estar 50% cada uma. Se tem uma só, vai estar 100%. O somatório aqui vai dar sempre 100%. Se tiver o mesmo número em todas, quer dizer que todas as atividades têm o mesmo peso. Se o percentual tiver diferente, quer dizer que tem tarefa mais importante, que vale mais, e tem atividade que vale menos. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.